Eu disse ninguém entra, até que sejam garantidos nossos direitos. A fábrica vai continuar parada, até que ela seja nossa. O processo ele começou a partir já de uma pesquisa antiga do grupo sobre a história do bairro, um espetáculo chamado A Revolta dos Perus, que contava a história do bairro todo, mas tinha uma cena específica que falava sobre a fábrica de cimento. Atrás de um projeto sempre tem um sonho de algumas pessoas, né? Então tem vontades que o grupo já tinha há muito tempo de trabalhar com esse tema, de contar essa história. O Grupo Pandora ele já vem desde a sua formação, né? Trabalhando muito próximo do público do bairro, até por todos os integrantes do grupo serem moradores do bairro, então tem essa ligação forte com a história. Perus nasceu a partir da fábrica de cimento e tem uma história grande aqui de luta, de conquistas, de sofrimento também. E foi palco da maior greve operária já registrada no país, uma greve que durou 7 anos, de 1962 a 1969. Sabiam que a fábrica é um marco importante para o bairro, porque tudo se formou em volta da fábrica. Aqui é a fábrica, a doce e cruel fábrica, dividida entre o passado e o agora, entre doces dias de calmarias e ruínas ferozes. A fábrica de cimento também emitia bastante poluição no bairro, então tinham fornos da fábrica que não tinham a manutenção adequada, então tinham bastante filtros inadequados, o que gerava bastante poluição. Então, quem passava por Perus, quem morava em Perus deve se lembrar de que o pó que saía das chaminés da fábrica cobria os telhados, as árvores, então era tudo cinza. Eu fico imaginando como essas pessoas conviviam com isso, assim, que acaba sendo cotidiano, acaba sendo no dia a dia, e, sabe, você conviver com isso, respirando essa poluição toda, assim. Feitos do pó, ao pó voltaremos. Feitos do pó, ao pó voltaremos. Mas o céu nunca nos faltará. Hoje em dia, né, a fábrica encontra-se em total estado de abandono. Ela já foi tombada como patrimônio histórico da humanidade na década de 90, mas desde a primeira visita que eu fiz na fábrica, alguns anos atrás, o que você nota é uma grande construção, muito concreto, sendo deteriorado com o tempo. Esse lugar em ruínas, ele pode muito bem ser transformado em outra coisa, algo vivo, algo bom para a comunidade, algo bom para todos. A gente organizou um grande ato artístico que vinha em diálogo com o movimento de reapropriação da fábrica, propondo uma ocupação simbólica da fábrica, né? Então, nesse dia, a gente reacendeu a chama da luta pela reapropriação da fábrica para transformar a fábrica num uso público e num uso público cultural. Relicário de Concreto é um espetáculo baseado nas memórias dos trabalhadores da fábrica de cimento do quarto do Perus. Por conta que a gente não quis começar com o compromisso de contar uma história, né? Contar exatamente como foi a greve, né? Contar com essa exatidão histórica, mas sim com o objetivo de criar uma leitura nossa, hoje, um espetáculo poético a partir de memórias. O processo de criação foi muito legal porque ele
estava muito integrado com a ideia do espetáculo. Então, durante o processo, a gente buscou estratégias que cumprissem esse objetivo que a gente queria. Então, a gente, durante alguns ensaios, por exemplo, a gente se reunia na sala de ensaio e os atores andavam pelo bairro com o objetivo de encontrar algum estranho, uma pessoa qualquer do bairro, algo bem aleatório, onde ela ia puxar conversa com essa pessoa. E dessa conversa, ela tinha o objetivo de buscar algumas informações sobre a fábrica de cimento. Então, esse processo contribuiu para que o ator voltasse para a sala de ensaio já com algumas ideias que estavam andando pelo bairro, vamos dizer assim. E aí, não sei se surpresa ou não, a maioria das pessoas conhecia a história. Esse refrão, me cantou esse refrão, que é: queixada, queixada, vamos fazer revolução. O nosso patrão é você, queixada, vamos fazer revolução. E aí lembrei também de um depoimento de uma viúva, né, que contava essa questão da limpeza, que era super complicado por causa do pó. Então a gente, a partir daí, veio a questão de uma cena, por exemplo, com uma vassoura, em que infinitamente uma mulher fica varrendo, a esse pó que cai, que nunca cessa de cair. Foi na minha entrevista com uma senhora que era viúva de um queixada, ela contando um pouco de como eles se organizaram coletivamente, como as mulheres se organizaram coletivamente para manter o sustento da casa, para ter o que comer. Então elas se uniam numa forma de cooperativa, produziam alguma coisa que vendiam e isso gerava dinheiro para ser compartilhado entre todas as pessoas. Que esse entrevistado falou para mim que era o pulmão se tornava pedra. Relicário é uma caixinha que você guarda esses objetos, que para você tem um valor muito grande. Então por isso o nome é relicário de concreto. As pessoas me falam de relicário de concreto, da poesia, que é bonita, o texto que tem essa força, assim, que o Vince fez, assim, que me deixa com orgulho interpretar um texto desses. Entender as nuances desse texto, os significados desse texto, a poesia desse texto, não só entender, mas sentir. Que são mais minuciosos, mais difíceis de você colocar para fora, né? Você até entende o texto, mas, por exemplo, existe um poema que aí você começa a pensar como não declamar, como você falar um poema de uma forma poética, falar um poema, não declamar um poema. A dramaturgia do espetáculo foi uma criação em processo. Então, nós tivemos dramaturgo, encenação e atuação. E uma área da criação colaborava com a outra. Nesse lugar tinha um dono que só gostava de ser dono. Não poupava nem o sono. Vinha cobrar a produção de cimento até nas nossas noites de descanso. Cada pesadelo com tal do mal. Mas apesar de querer ser dono, a fábrica era nossa. É nossa. Vai ser sempre nossa. A fábrica também é um queixada. Nós somos a fábrica, a Portland popular. O cimento que serpenteia pelas ruas dessa cidade, embora não traga lembranças nem sempre alegres, é uma seta indicando o futuro que sonhamos. A iluminação, ela traz um ambiente completamente diferente, tanto nos momentos de escuro, de total breu, onde tem só as vozes de fundo, que traz um ambiente meio assombroso e é muito forte, muito impactante, porque os sons estão próximos da plateia, e a plateia está praticamente dentro da cena, ela é praticamente o próprio espetáculo. Então, a gente buscou criar atmosferas a partir da iluminação, de elementos sonoros, da própria voz do ator em cena, da própria disposição da plateia, que todos esses elementos trabalhassem em conjunto
refeitório diminuído a 3 segundos, de um prato que não suporta rachaduras. O silvo da locomotiva estática e cinza, 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 faz nascer em cada lágrima uma flor. Faz nascer uma flor com perfume de cimento. Cimento, cimento, cimento. A plateia, desde o início do espetáculo, ela é convidada a interagir com ele. Desde quando ela preenche uma ficha, um nome, e-mails e algumas perguntas que são muito engraçadas, muito interessantes de fazer, como por exemplo, quantos sacos de cimento você aguenta levantar com o pé. É uma pergunta que instiga a plateia. A plateia está sempre jogando com o espetáculo e ela começa a conversar entre si, desde o início do espetáculo, porque ela está esperando o espetáculo acontecer, mas na verdade ela já está dentro do espetáculo. Então a gente queria que a pessoa que fosse assistir não apenas fosse um espectador que apenas observasse o espetáculo, né? Essa ideia de que o teatro é um lugar que eu vou para observar, para olhar, mas sim ser envolvida numa atmosfera, para que o espetáculo também fosse uma vivência para quem estivesse ali. Este é o momento mais esperado da noite, o momento por que todos estavam aguardando, todos de pé, todos de pé, todos de pé, todos aqueles que foram contemplados com as bexigas, por favor, venham aqui na frente, aqui na frente. No espetáculo existe uma cena em que o personagem, o Dr. Mário, ele barra o público para não furar greve. E isso é uma coisa bacana, assim, porque a gente percebe assim que as pessoas, elas não, a princípio, elas elas compram a ideia do personagem, tipo, eu não vou entrar, ou então fico na dúvida, gera um questionamento, pô, será que eu entro, será que eu não entro? Então a ideia não era tanto de que o ator representasse algo que já aconteceu, mas que o ator ali presente trouxesse uma circunstância que estava acontecendo naquele momento. O coração que palpita de raiva agora é o mesmo que anseia por um futuro melhor. Viva a luta queixada! Viva a luta queixada! Viva! 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 A gente optou desenvolver um roteiro da seguinte maneira. É um jovem, ele está procurando emprego numa fábrica e ele se vê enredado entre passado e futuro dentro desse grande clima que a gente desenvolveu. Que lugar a gente assume nas batalhas diárias? Que eu acho que de alguma maneira isso fala um pouco do lugar do queixada, do pelego. Porque queixada é um corpo do mato e quando ele está acuado por inimigo, ele se junta com todos os outros povos. Uma jornada tanto. Uma poesia concreta nem sempre discreta. Que charmosa essa nossa desgraça. No entanto, outros dias virão em nossa direção. Vocês me acompanham? A gente não tratou a história da fábrica e essas memórias como um passado longínquo, mas pelo contrário, como se fossem momentos que desenham o futuro, não como um passado distante, ultrapassado. Assim. Então poder captar, poder presenciar isso e depois recriar numa transformação artística e poética foi muito rico, foi um processo muito legal. Eu passo mais tempo aqui do que com minha família. Para fazer o quê? Eu preciso sustentá-los, não é verdade? Não nascemos para ser pedra. 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 Mas essa história não é só daqui. Essa história é muito maior do que aqui. A história do bairro, a história da fábrica de cimento, assim, eu acho que é meio que uma vontade de quem mora aqui
aqui no bairro e do grupo, assim, de querer levar essa história Brasil afora, assim, sabe? Porque é uma história rica. Então, essa importância de levar essa história para fora, para outras pessoas conhecerem, assim, eu acho bacana, eu acho enriquecedor, assim. A necessidade de expandir, de levar essa história para além do bairro de Perus, né? Que depois de uma temporada de sucesso aqui no bairro, a gente queria levar esse espetáculo para outros lugares, para apresentar essa história para outras pessoas. Um ponto muito importante na questão da circulação do espetáculo foi a possibilidade do grupo Pandora de Teatro conhecer outros grupos e poder ver como eles trabalham, os caminhos que eles estão traçando. Isso é muito interessante para um coletivo de teatro, que ele não se torne uma ilha, não se isole. Então, esse contato com outros grupos é muito enriquecedor para o grupo Pandora de Teatro. Isso faz com que a gente olhe para o nosso trabalho também e veja possibilidades e pense em perspectivas mais para o futuro. Lá em Fortaleza, por exemplo, a gente fez uma troca com 2 grupos, o grupo Bagaceira de Teatro e o Teatro Mar, que ocupando a sede desses grupos lá. E foi muito legal no final, quando a gente fez um bate-papo e tal, e eles contarem como a peça não fala simplesmente da história da fábrica de cimento de Perus, ela fala do trabalho, ela tem temas universais que tocam não só aos moradores daqui, né, de Perus. Você mostrar, através de um espetáculo teatral, a importância que aquele lugar tem para o bairro, você encontra uma vontade de destruir aquilo, de destruir aquelas memórias, de destruir aquela história de luta. Acredita em mim. Eu sei que vamos passar por dificuldades, mas vai ser por pouco tempo, eu juro. Eu acredito em você. Eu apoio a greve também. Eu tô do teu lado, você sabe disso. Fico aliviado em ouvir isso. É só uma coisa. Esse é o nosso último punhado de feijão. Um brinde a vocês, tudo gente bonita, gente da finíssima qualidade. Um brinde a essa cidade e um brinde porque há de vir.